Pessoal, vocês têm dúvidas sobre o crédito do trabalhador, o e-consignado? Está dando muito trabalho aí, porque nós temos uma palestrante que é especialista nessa área e vai conseguir tirar todas as dúvidas para vocês, tá? Olha só, ela desde 2019 atua no DP e é graduada com MBA em Gestão Trabalhista e Previdenciária e em Gestão Estratégica de RH. É conteudista, consultora trabalhista, especialista em BPO de folha de pagamento e gestão de trabalho doméstico. Então, para brilhantar aqui, trazer o seu conhecimento para o nosso Descomplica com o Timatic, vou chamar aqui na tela com a gente nossa querida Vitória Caroline. E aí, Vi, tudo bem? Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, me ouvem, me ver bem, tá tudo certo? Me conta aqui. E aí, Tudo Maurício, lindo. como é que você tá? Como é que vocês estão? Me contem aqui no chat. Gente, eu também sou ligada aí no 220, tá? Então, vocês vão ver que eu vou Venha. falar. Se tiver muito rápido, Vitória, dá uma reduzida. Se tiver com dúvida, pergunta. A gente está aqui para te orientar, para tirar todas as suas dúvidas. E o melhor e mais importante, não existe pergunta besta. Eu quero que vocês perguntem, tá? É muito importante que vocês saiam daqui com zero dúvidas. O nosso intuito é justamente esse: alcançar um novo patamar nesse processo, que é o crédito do trabalhador. Tem multa nova, tem obrigações novas que muito DP não está ciente ainda, mas você vai saber hoje e vai sair na frente. Tem até umas novidades, tá, gente, que não foi divulgada ainda. Vocês Ô, vão receber louco. em primeira mão. Ô, Vitória, aí é show, aí é show. Ó, o Carlos Gomes até colocou aqui, nossa, demais, consignado está tirando nossa Todo paz. mundo. Tá, O gente, está tirando. Michel, Mas hoje, ó, acabou isso. Vai ser sossego a partir de hoje para vocês. muito chato em ser consignado. Não sei porque o governo passou essa obrigação para a gente no DP. Muito Ai, bom, gente. muito bom. Ô, Vitória, muito obrigado por você estar conosco aqui, tá bom? O Descomplica, ele tem essa essência mesmo de levar conhecimento, tirar as dúvidas da galera, levar solução para essa galera. Por exemplo, no mês Sim. passado nós falamos sobre ECF, sobre reforma tributária. Na outra edição nós falamos sobre a ECD, sobre distribuição de lucros. Então a gente sempre traz um tema todo mês ali que faça com que agregue conhecimento ao mercado contábil, fiscal, trabalhista e previdenciário. Então, muito obrigado por estar conosco, tá bom? É um prazer a gente receber você aqui pela primeira vez no Descomplica conosco e espero que venha mais vezes. A porta está sempre aberta para vocês, tá? Obrigada, obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui com vocês compartilhando conhecimento. Embora lá, gente, que tem muito conteúdo e eu quero que vocês saiam daqui com zero dúvidas. Meu propósito é esse. Vamos para cima, então? Eu vou ficar Vamos aqui para nos cima. bastidores, a live é toda sua agora. Gente, fica com a Vitória Caroline falando sobre o e-consignado, o crédito do trabalhador, e eu volto no final, tá bom? Que tem sorteio para vocês, fiquem aí. Valeu, Vi. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Deixa só o pessoal compartilhar aqui a tela, porque o nosso material ele é com processos práticos. Eu gosto muito de processos na prática. Primeiro ponto, eu quero saber de vocês. Já é 2h47 da tarde, todo mundo já almoçou, já descansou um pouquinho. De 1 a 10, quem é que está animado para a aula de agora? Me conta aqui no chat quem é que está animado, de 1 a 10. Eu tô 10, 100% animada para a nossa aula. Me conta aqui se você está animado também. 10, muito bom, Danilo. É isso aí, gente. A energia lá em cima. Quanto mais energia você tiver, mais você vai conseguir focar no conteúdo. Se tá com sono, pega um cafezinho, chupa um doce. O importante é focar aqui no conteúdo, tá bom? Então, pessoal, o Maurício deu uma breve introduzida aí sobre quem sou eu. Sou daqui da Bahia, inclusive tá um calor aqui hoje. Imagine, Bahia é quente o tempo todo. E o que é que me move? Me move hoje simplificar o dia a dia do DP. Por isso que vocês vão ver que no decorrer do material é processos na prática, para vocês de fato entenderem como funciona e aplicar no dia a dia de vocês. E um outro ponto muito importante, do qual eu me orgulho muito, é que eu sou professora na EB Educação. Então, aqui a gente tem vários alunos que já são da EB, que já me conhecem. Quem não me conhece ainda, muito obrigado por estar aqui hoje.
Essas são minhas redes sociais. Sintam-se à vontade para poder me seguir. E bora lá que a gente tem muito conteúdo. A Elaine falou que lá tá frio. Ah, eu tô com inveja de você, viu, Elaine? Porque aqui na Bahia é um calor, um calor. Então vamos lá, gente. Me conta aqui rapidinho. Quando o assunto é crédito do trabalhador, qual tem sido o teu maior desafio? Me conta aqui no chat. É o cliente pagar a guia? É o sistema importar as informações de forma incorreta? É não entender a norma? Me conta aqui qual é o teu maior desafio hoje. Um outro ponto que eu quero deixar alinhado com vocês: toda vez que eu falar algo que você não sabia ou que você estava executando errado, você vai colocar aqui nos comentários, putz, para eu saber se você já sabia desse processo ou não. Larissa está falando que é o sistema. Larissa, eu conheço uns sistemas que não ajudam, que enviaram informações erradas, que foi uma treta lá em maio, quando teve o pagamento da primeira guia, quando teve a escrituração, porque o sistema enviou errado, passou a data de pagamento e não tinha mais o que se fazer. Então, realmente, vamos lá para o nosso conteúdo. O que é que nós vamos abordar na aula de hoje? Gente, olha o tanto de coisa. Parece que é só isso no crédito do trabalhador? Não, tem muito mais conteúdo. Eu vou tentar entregar o máximo para vocês nessas 1 hora e pouca. Lembrando que no final nós vamos ter o tira dúvidas, então vão segurando as dúvidas de vocês para vocês irem mandando, tá? Se no decorrer da aula eu conseguir parar, eu já vou respondendo. Se não, eu respondo no final da aula. Outro ponto, vamos liberar esse material para vocês, tá? A Elza autorizou eu liberar, então vou estar liberando. No final da aula vai ser liberado. Vamos lá, recapitulando, muito tem se falado em crédito do trabalhador. Mas será que você já sabe a essência desse processo? Será que surgiu da agora ou já existia? Na verdade, gente, nós temos uma lei lá de 2003 que já previa a possibilidade do desconto em folha. Só que tinha um detalhe, tinha que ser mediante convênio com o banco. Então, muito DP nem sabia que existia essa possibilidade, porque algumas empresas específicas faziam esse convênio. E aí, quando foi agora em 2025, virou a chave. Deixou de ser ali uma prerrogativa do empregador e passou a ser total autonomia do empregado. Então, em 2025, quem decide se vai ter desconto ou não na folha, se vai ter empréstimo ou não na folha, é o próprio empregado. E um outro ponto que vocês têm que ter assim salvo na tela do computador de vocês, que vocês têm que dormir e acordar com ele, é a portaria 435. Por quê? 99% do que o DP precisa saber está nessa portaria. Me conta aqui no chat se você já leu essa portaria, se você já sabe como ela funciona. Me conta aqui no chat. Um outro ponto, a gente teve ali a MP 1292, que foi a que trouxe a autonomia total para o empregado aderir ao crédito, mas a MP tem validade, 60 dias, prorrogável por mais 60. Acontece que, se essa MP não fosse convertida em lei, o crédito do trabalhador acabaria. Gente, eu queria que acabasse, tá? Me conta aqui se você também gostaria que acabasse. Eu gostaria muito, mas veio o governo e fez o quê? Transformou a MP em uma lei. Então, agora nós temos a Lei 15.179, que alterou alguns trechos da Lei 10.820. Não foi dessa vez que acabou, mas quem sabe, né, no futuro essa lei é revogada, vamos torcer que sim. E aí tem um outro ponto. Você já ouviu alguém dizer, pode ter 9 empréstimos consignados? Já ouviu alguém falar isso? Já viu pelas redes sociais, posts, conteúdos falando que agora pode ter 9 empréstimos? Me conta aqui no chat se você já ouviu falar sobre isso. É 9 ou é 12? Me conta aqui no chat na tua opinião. Hoje é possível ter 9 empréstimos ou é possível ter 12? O que é que você acha? Coloca aqui no chat para eu saber. Stephanie está falando que queria que acabasse. Pois é, gente. Valesca está falando que tem empregado com 8.
Juscelane disse que entende que podem ter até 9 empréstimos. Evelyn fala que pode ter até 9. E aí eu quero fazer uma provocação, gente. Qual é a lei que fala que pode ter até 9 empréstimos? Vocês sabem qual é a lei que fala sobre isso? Essa informação é fake, é mentira. Sabe por quê? Porque o que é que a portaria determina? Lá elenca o que é remuneração disponível, que é o cálculo que nós do DP fazemos para poder ter desconto na folha ou rescisão, mas também fala o que é margem consignável. Margem consignável e remuneração disponível são coisas totalmente diferentes. Quem calcula a margem consignável é a Dataprev. Então, ele libera ali até 35% de acordo com as informações que são declaradas lá no e-social. E para ter liberação de mais de um empréstimo, a Dataprev vai olhar o quê? Vai olhar a remuneração disponível daquele empregado. Então, ele pode ter 10, 15, 20 empréstimos se ele quiser, desde que esteja limitado à margem consignável. Exemplo, Ana tem um empréstimo tem uma margem consignável de R$ 1.500 e ela já tem um empréstimo de R$ 500. Quantos empréstimos mais ela pode ter? Ela pode ter vários outros até atingir os R$ 1.000 para poder somar com os 500 e fechar nos 1.500. Me conta aqui no chat se você sabia desse detalhezinho. Gente, crédito do trabalhador tem tanto fake aí nas redes, mas tanto fake que eu trouxe aqui para vocês para a gente descomplicar esse processo. Muito bom, Ricardo. Que bom que você entendeu. É isso aí, gente. Margem consignável, a data prévia que calcula, remuneração disponível, somos nós do DP, tá bom? Muito bom, Roberta. É isso aí. Um outro ponto. Gente, o que tem de cálculo de remuneração disponível errado, em rescisão e em folha de pagamento, não está escrito. E sabe qual é o detalhe? O e-social não vai barrar, não vai dizer que está errado, não vai fazer alerta. Tem muito sistema de folha que está errando nesse cálculo e o DP está só enviando, e depois vem a bomba. Essa lei nova que saiu do crédito do trabalhador trouxe ali fiscalização de rubricas. A gente já sabe que rubricas, questão de incidências, são fiscalizadas, mas trouxe um artigo específico falando sobre isso. E disse mais: o Poder Executivo vai emitir uma portaria para poder determinar as regras dessa fiscalização. Então, observe, cada vez mais a fiscalização está de olho nas informações da folha. Então, se você desconta a remuneração disponível acima dos 35%, esse social vai aceitar, você vai descontar ali do empregado, tá tudo certo, mas a fiscalização trabalhista vai ter acesso e a empresa pode ser autuada. Sabe por quê? Porque nós tivemos atualização na tabela de multas agora em 2025. E lá determinou que omissões, ou seja, não declarar algo, incorreções, o que seria incorreção? Fazer algo errado, é passível de multa. E a multa pode chegar até R$ 45.000. Olha o transtorno que causaria na vida do empresário. Então, é muito importante vocês entenderem como esse desconto tem que ser feito, como é que calcula. Não confiem só em sistema. Gente, eu lido com o sistema de folha todo e eu vejo muito sistema de folha errando. Então, confiram ali ó, na mão para ver se está certinho. Como é que eu calculo, Vitória? Me explique isso aí. Você vai somar todas as rubricas de vencimento que incidam em INSS. Salário, hora extra, periculosidade, adicional noturno. Vai abater desse valor. Rubrica de desconto com incidência de INSS. Exemplo, falta, descanso semanal remunerado de falta. Vai abater também rubrica de desconto previdenciário. Então, o INSS que você desconta do empregado também é abatido. Rubrica de desconto do imposto de renda. O valor do IR você também vai abater. E aí você vai pegar o quê? Os descontos compulsórios e também abater. Exemplo de desconto compulsório, pensão alimentícia. E aí o resultado que der, você vai multiplicar por 35%. Esse é o valor máximo que você pode descontar, seja na folha ou seja na rescisão do empregado.
E aqui eu trouxe um exemplo na prática para ficar melhor para vocês entenderem. Gente, até aqui está fazendo sentido para vocês. Não adianta eu já ir no nível alto se eu não explicar o processo de forma teórica e prática para a gente poder fazer o quê? Avançar. Então, me conta se até aqui está fazendo sentido para vocês. Um exemplo prático: salário, hora extra, DSR de hora extra. Tudo isso é rubrica de vencimento com incidência de INSS. Então, a gente faz o quê? A gente soma esses valores e depois faz os abatimentos. Tem desconto com incidência de INSS? Falta, DSR de falta? Não, então não vou colocar. Tem desconto de INSS? Tem, R$ 100. Beleza, coloco para abater. Tem desconto de imposto de renda? Também tem, coloco para bater. Tem desconto compulsório, como, por exemplo, pensão alimentícia? Não, não tem. Então, eu também não coloco. Beleza. Somei, subtraí, achei a base de cálculo de 4.950. Quando a gente aplica os 35%, o máximo que pode ter de desconto desse empregado é 1.732,50, que Serra no Emprega Brasil é 1.800. E agora, Vitória, o que é que eu faço? Você vai descontar limitado à remuneração disponível. O saldo residual, esse empregado vai ter que pagar diretamente para o banco. A Vitória não é ali sobre o valor líquido da rescisão que calcula. Não, gente, o cálculo é esse daqui. A Vitória tem que respeitar ali o limite mínimo recebido ali de 30% do salário. Também não precisa, gente. Nós temos um OJ que fala ali do limite mínimo, mas o crédito do trabalhador é um crédito que o empregado assinou um contrato com o banco, ele concordou com o desconto, ele já sabia que existiria. Então, esses são pontos que o DP tem que, ficar ligado para não cometer erros. Outro ponto, gente, responsabilidades. O povo acha que o DP é babá, mas a gente não é babá. Então, vou te mostrar aqui agora quais são as nossas responsabilidades de acordo com a portaria 435. Me conta aqui no chat se até aqui está fazendo sentido, vocês estão entendendo. Me conta aqui. Beber água, né, gente? Hidratar é importante. Já bebeu água hoje? Se não bebeu, é importante, tá? Quais são as responsabilidades do cliente? Declarar as informações no e-social. Aí você pode falar, Vitória, mas quem viu o e-social é o DP, não é o cliente. Mas você concorda comigo que o cliente não quer que a gente faça, a gente não faz? Por exemplo, eu não quero que tu lance essa verba na folha, paga por fora. Não declara essa admissão, vai ser contrato de gaveta. Acontece no dia a dia, né, gente? Então é importante que o cliente saiba que é dever dele transitar tudo no e-social. Ele não quer que envie, você não vai enviar, você é pago para fazer o que ele quer que faça. Mas é importante que ele tenha essa ciência. Não coibir ou impor. Crédito do trabalhador está dando uma dor de cabeça, mas ele não pode falar assim. Só vou te dar uma gratificação se você não contratar esse crédito, ou não vou contratar pessoas que queiram esse empréstimo ou que tenham contratação desse empréstimo. Não pode. Efetuar desconto na folha, gente, é obrigatório, tanto na folha quanto na rescisão. Vitória, ele tem outros descontos, farmácia, assistencial, plano de saúde. No final, ele vai ficar com menos que 30%. Como eu disse agora há pouco, não tem problema. É um contrato que ele assinou com o banco, ele sabia que ia ter o desconto. Então, pode seguir com o desconto normalmente. Especificar desconto no contra-cheque. Gente, vocês já ouviram falar em salário complessivo? Inclusive, a Justiça do Trabalho determina que salário complessivo é como se não fosse pago aquele valor. Então, vocês têm que especificar na descrição no contra-cheque. Crédito do trabalhador, consignado, não importa o nome que você vai dar para isso, mas tem que estar no contra-cheque para o empregado visualizar e saber que desconto é aquele. Outro ponto que nós temos, sindicato. Se o sindicato pedir as informações, você é obrigado a enviar. Vitória, mas o empregado ele não é associado ao sindicato, ele não contribui. Gente, a representatividade sindical é um direito do empregado.
Ele contribuindo ou não, ele faz parte daquela representatividade. Então, o sindicato pode sim exigir esse relatório de empregados que tenham crédito e você precisa enviar. Um outro ponto, orientar o empregado. Exemplo, descontou a menos, porque a remuneração disponível não deu para descontar o total. Ou o empregado se afastou e não tinha base ali para poder calcular a remuneração disponível. Também tem que orientar o empregado. Rescisão, não deu para descontar o total. Também tem que orientar. Então, é importante que vocês incluam ali no Olerite, também conhecido como contra-cheque, incluam na rescisão esses comunicados, porque lá na frente, se o empregado disser que não estava ciente, você tem como comprovar que ele estava ciente, que você orientou conforme está previsto na norma. Um outro ponto, repassar os valores por meio da guia de FGTS. Tem muito cliente que não está pagando a guia e isso dá problema. Por quê? Hoje, o portal do FGTS Digital, ele não consegue calcular multas e juros. Por isso que a gente não consegue emitir a guia nele. Então, quando o cliente não paga no prazo, você tem que entrar em contato com o banco para pedir uma guia atualizada e pagar. No futuro, acredita-se que o portal do FGTS Digital vai ser habilitado para calcular essas multas e juros e emitir a guia ali que for paga em atraso. Mas a gente ainda não tem uma data para isso. Então, qual é a orientação nesse primeiro momento? Não atrasar. Manda comunicado, manda WhatsApp, manda e-mail, liga, mas não deixa esse cliente atrasar. E se porventura é atrasar, lembra que a Elza falou agora há pouco que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro? Coloca ali no contrato da contabilidade. Olha o valor adicional, se não for pago e quiser que a gente entre em contato com o banco. Bora fazer dinheiro, meu povo. Não dá para trabalhar de graça. Então, pensem sempre por essa perspectiva. Como é que eu posso fazer money? Coloca lá no contrato. Responsabilidades do RH e DP. Gente, meu coração é da área trabalhista, eu amo o DP, apesar de ser formada em RH, mas hoje DP e RH cada vez mais precisam estar em sinergia. Não existe DP que não entende de gente, porque hoje tudo é gente, nós nos relacionamos com a coletividade, e não existe RH que não entende de mudança trabalhista. Como é que ele vai orientar os empregadores, orientar os empregados? Então, é uma área que realmente tem que estar em total sinergia. Qual é o nosso papel? Orientar os clientes, consultar as informações no Emprega Brasil se for necessário, porque tem sistema de folha que puxa automaticamente. Avaliar se a escrituração está correta. Lembra que eu falei no início que eu já vi casos de sistema de folha enviando as informações incorretas? Pois é, então vocês precisam fazer essa análise, realizar os descontos corretamente, conforme eu expliquei no cálculo anterior, e se manter atualizado. Vitória, na lei que saiu do crédito do trabalhador, falou de outras questões? Falou, gente, falou do autônomo, falou da questão da multa de 30%, se você descontar o crédito do trabalhador e não repassar para o banco. Falou também da multa pelo pagamento em atraso do salário. Gente, até isso estava nessa lei. O salário tem que ser pago até o quinto dia útil. Se pagar depois do quinto dia útil, a multa é de 30% sobre a folha. Então, imagina aí uma folha de 200 mil, não pagou no quinto dia útil. Bota aí 200 mil vezes 30%. É um valor bem considerável. E um outro ponto, não é só essa multa. A gente também tem a multa ali do Ministério do Trabalho e Emprego, 170 e poucos reais por trabalhador que não recebeu o pagamento no prazo. Então, observem, é só o crédito do trabalhador. Não, gente, é muita mudança. Saiu a lei do crédito, mas lá naquela lei tem outras regrinhas que muito DP está deixando passar despercebido. Até aqui tá tudo ok, tá fazendo sentido. Gente, tô achando vocês muito quietinhos. Vamos participar. Tá com dúvida, manda. Não existe dúvida besta. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Vamos lá, Carlos. Quinto dia útil, conta o sábado ou não conta? O sábado é considerado. Você só exclui domingos e feriados. Vitória, qual é a base legal disso? Instrução normativa
O Carlos me chamou de Carol. Lembrei que o pessoal antigamente me chamava de Carol, gente. Nostalgia aqui agora, viu? Qual é a base legal dessa informação de contar o sábado como dia útil? Está lá na Instrução Normativa 2 de 2021. Vitória, essa aí não foi revogada? Não, gente. Teve algumas revogações de alguns artigos, mas o artigo que fala do trabalho do sábado, da questão ali do pagamento, né, de considerar como dia útil o sábado, continua vigente. Então, a base legal é essa, tá? Pois é, Carlos, mostra a base legal para o advogado. Muito bom. Isso aí. MEI, como é que funciona para o empregado do MEI? Quando a gente fala ali do desconto mensal, vai na guia ali do e-social mensal. Quando for caso de rescisão, existe particularidade. Se for uma rescisão que dê direito ao saque do FGTS, vai emitir lá no FGTS digital. Mas se for uma rescisão sem direito a saque do FGTS, exemplo, justa causa, pedido de demissão, nesse caso, ao invés de emitir a guia lá no FGTS digital, tem que emitir no próprio e-social. Doméstico, gente, doméstico é bem interessante porque, seja na rescisão, seja na folha mensal, o próprio e-social doméstico vai puxar as informações de forma automática. Se porventura tiver qualquer alteração, você consegue editar manualmente, mas o sistema já vai puxar. Me conta aqui se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo. Me conta aqui. O Ricardo fez uma pergunta. É obrigado antecipar o vencimento do consignado em caso de rescisão? Não, não é obrigado, tá? Você pode seguir ali com o pagamento normalmente no dia 20. Lembrando que, se o dia 20 for dia não útil, você tem que antecipar esse pagamento para o dia útil anterior. Eu, gente, sendo bem sincera com vocês, como é que eu faço com os meus clientes? Eu já mando a guia e falo a data de pagamento. E eu nunca coloco próximo do dia 20. Eu sempre falo, ó, pagar até dia 15. Porque se acontecer qualquer coisa, tá no prazo ainda de pagar. Um outro ponto muito importante, que eu já quero dar dica para vocês. Eu sei que o DP, que o RH tem muita dificuldade de ter um tempinho ali do empresário para poder orientar. Porque, gente, bora ser sincero, hoje tempo é o nosso bem mais precioso. Tempo é dinheiro. Então, o empresário, ele não quer participar de reunião, ele não quer receber orientação. Então, o que é que eu faço? Mandei a guia, falei que é para pagar até o dia 15, eu tenho uma lista de transmissão. E aí, todos os clientes, lá no dia 15, recebem a mensagem: olha, a guia tal vence hoje, lembre-se de pagar, porque se não pagar, não tem como recalcular. Então, esse é o meio de você também otimizar o teu processo. Numa lista de transmissão, você inclui todos os clientes e manda mensagem para todos de vez. Sei que o melhor dos mundos é o e-mail, mas nem todo cliente abre e-mail. É muito mais fácil ele olhar o WhatsApp do que abrir o e-mail. Gostaram dessa dica? Coloca aqui no chat se faz sentido. A Maria quer saber se a live vai ficar gravada, porque o escritório não liberou. Oxente, Maria, mas o DP tem que estudar, tem que se atualizar para poder entregar um serviço bom, né? Bora começar a mudar a cultura dessa empresa, eles entenderem a importância de vocês estarem estudando. Gente, cultura é uma coisa assim muito difícil, né? É muito complicado de mudar, mas eu garanto para vocês que dá para ajustar. Com um jeitinho, o DP e o RH conseguem ir mudando culturas que são, enfim, né? Mas a gente consegue. Calendário descomplicado. Gente, esse material vai ser liberado para vocês, tá? A Eusa liberou, autorizou liberar. Então, vou liberar para vocês no final da aula. Me conta aqui, você já ouviu alguém dizer que, fulano foi desligado, mas eu não vou descontar na rescisão, que eu não sei quanto é que tem que descontar, eu não tenho o valor da parcela. Vocês já ouviram isso alguma vez? Me conta aqui no chat. Eu já ouvi em vários grupos de WhatsApp. Me conta aqui se vocês já ouviram isso. Não vou descontar porque eu não sei quem aderiu, não sei valor de parcela. Vocês já ouviram isso? Carlos disse que não. Me conta aqui no chat.
Pois é, gente, já ouvi muito disso. E aqui eu já quero fazer um alerta. Não importa quando vai ser a rescisão. Você sempre, em todos os casos, vai saber qual é o valor da parcela daquele mês. Sabe por quê? Porque a rescisão, a informação do desconto do mês seguinte é liberada no mês anterior. Por exemplo, nós estamos agora em agosto. Não importa o dia que o abençoado vai ser desligado em agosto, não importa. Você vai saber qual é o valor da parcela dele, se ele tem empréstimo ou não. Por quê? Porque a informação foi liberada lá no dia 25/7. Até o dia 25/7 você tinha acesso a essas informações. Então, não tem isso de, eu não sabia, auditor, eu não descontei porque eu não tinha um relatório. Não, você sempre vai ter o relatório, porque é liberado no mês anterior, tá? Esse calendário é muito bom porque ele é muito descomplicado, então vai ajudar muito para vocês terem uma noção ali nos meses seguintes. API. Quem aqui já ouviu falar em API? Me conta aqui no chat se você já ouviu essa palavrinha. Ela ficou bem famosa aí nos últimos dias do DP. Por que famosa, Vitória? Porque ela é basicamente a integração automática. Ela puxa os dados automáticos das bases do governo e coloca na folha de pagamento. Então, qual é o objetivo do API? É basicamente facilitar o processo. Porque antes o DP tinha que ir lá no Emprega Brasil, baixar relatório, lançar muitas das vezes de forma manual, o que aumentava a probabilidade de erros. Vocês viram, né? Lá em maio, na primeira escrituração, teve um monte de erro. Quase 500 mil empresas escrituraram errado, descontaram errado, pagaram errado, e até hoje, nós estamos em agosto, o, o governo, né, não falou como é que vai fazer para ajustar isso. E o DP que escriturou errado está esperando. Então, é muito importante essa integração automática, porque os dados são puxados no sistema de folha. E aí vocês sabem, não é porque o sistema de folha puxou que você vai lançar e deixar lá e não conferir. Não é assim, gente. Sistema de folha não substitui pessoas. É por isso que nós existimos, para conferir os processos. Então, mesmo que o teu sistema de folha puxe, você tem que fazer essa conferência. Aqui eu tirei um print de um sistema que eu uso, já puxo os dados, já a escritura, tudo certo. Mas a gente ainda tem alguns sistemas de folha que não está puxando. Vitória existe, gente. Essa possibilidade de API foi liberada lá em junho, no mês do meu aniversário, inclusive, tá? Ganhei esse presente, porque fazer coisa manual não dá. Beleza, foi liberado em junho. Que muito sistema de folha, agora em agosto, ainda não está acostumado, não se atualizou para buscar automaticamente. Então, eu trouxe aqui uma gambiarra para vocês, tá? Mas tenham muita atenção se vocês forem fazer essa gambiarra. Tem outro método, mas eu trouxe o mais fácil. Vamos lá. Quando é que você vai usar essa gambiarra? Quando o sistema de folha não fizer a busca automática ou quando você tiver sem acesso ao portal do Emprega Brasil. O certificado digital venceu, ou então você não cadastrou ali a procuração, né? Porque no Emprega Brasil não tem como cadastrar a procuração, você cadastra a questão do colaborador. Então, tá sem certificado, não foi cadastrado como colaborador, você consegue fazer essa gambiarra. E aqui eu já faço alguns pontos de alerta. Para ela funcionar, você tem que ter procuração já ativa lá no e-social e a consulta é por competência. Você não consegue pegar um período inteiro e puxar de forma automática. É mês a mês. Então, bora lá. Seja empregador PJ ou empregador PF, consegue fazer essa gambiarra. Você vai pegar o link, vai estar no teu material, você copia e cola no teu navegador, e aí você vai substituir todos esses zerinhos que estão em vermelho pelo CNPJ da empresa ou pelo CPF do empregador pessoa física. Observe que tem um 07 em vermelho. Esse 07 você vai substituir pela competência que você quer consultar. Exemplo, Vitória, eu quero consultar mês 8. Você vai pegar e colocar 08. Vai substituir o 07 pelo 08.
Quando você fizer isso, você vai clicar no Enter, né, no teu computador, e aí vai aparecer os certificados, e você vai selecionar um certificado da contabilidade que tem a procuração lá no Essencial. Quando você fizer isso, vai aparecer os dados para você. Aí o que é que você vai fazer? Você pode pegar os dados e lançar manualmente, o que eu não recomendo, porque a probabilidade de erros é muito, muito grande. Ou você pega esse arquivo, salva como JSON, gente, eu não sei como pronuncia, mas é isso aí, JSON, e importa no teu sistema de folha. E aí você não precisa fazer o processo de forma manual. Lógico, isso aqui é um paliativo, é uma gambiarra para usar em casos excepcionais. Se o teu sistema de folha já importa, ótimo, maravilha. Se está com um certificado digital válido, ótimo, maravilha. Essa gambiarra é para casos de extrema necessidade. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Coloca aqui no chat para eu saber, gente. Se tá com dúvida, pergunta. Eu vou moldando a aula de acordo com a necessidade do público. Se vocês não estão entendendo, se tá confuso, eu mudo a minha forma de comunicar, tá bom? Como conferir se foi baixado certo? Sandra, foi Sandra, não, Mônica, no decorrer do slide eu vou mostrar para vocês na prática, gente, como é que confere se está escriturado certinho lá no E-Social, lá no FGTS Digital. Eu separei uns prints muito massa para vocês poderem consultar na prática. Massa aqui na Bahia, gente, significa que é muito bom, tá? Que eu falo assim, gente, uma gíria, né, que só quem é baiano conhece. Que bom, Sandra, que você está gostando. Muito bom, pessoal. Vocês estão entendendo. Olha, Carla, quando o funcionário, gente, eu tenho um pouquinho de toque, tá? Quem já teve aula de admissão comigo lá na EB, pegou o módulo que eu expliquei, o que é funcionário, o que é colaborador, o que é empregado. O crédito do trabalhador ele é devido para empregado e também para a questão ali do sócio, tá? Dependendo da categoria. Empregado, gente, é quem cumpre ali os artigos 3º da CLT. Funcionário é servidor público e colaborador é aquele que presta um serviço voluntário. Todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, porque empregado é quem cumpre os requisitos do artigo 3º da CLT, subordinação, onerosidade, enfim, todos aqueles requisitos. E isso é muito importante para o dia a dia do DP. Eu sei que a palavra empregado é pesada, né? Sei lá, estranha. Colaborador é mais bonito, mas a gente do DP precisa saber as diferenças. E quando a gente fala ali no caso de rescisão, o empregado foi demitido e ele tem parcelas futuras, não é mais com a gente, não é mais com o DP. A gente só desconta aquele mês e as parcelas futuras esse empregado paga diretamente para o banco. Quando ele assina um contrato, tem cláusula lá falando que parcelas futuras têm que ser vistas diretamente com o banco. Ai, Vitória, eu conheço um caso de uma pessoa que foi demitida e não está pagando. O que é que acontece? Quando ele for contratado em um novo emprego, ele vai ter que quitar esse valor, porque lá no novo emprego vai aparecer as parcelas restantes no portal do Emprega Brasil, e o empregador é obrigado a descontar. Me conta aqui se vocês sabiam disso. Vamos lá, vamos avançar, gente, que é muito conteúdo e pouco tempo, são mais de 40 slides, e eu quero tirar as dúvidas de vocês. Desconto simultâneo. Nós tivemos aí recentemente a liberação do MTE falando que é possível ter desconto simultâneo. Vitória, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu não sei para onde vai. Primeiro ponto. O nosso amado Ministério do Trabalho e Emprego até hoje não se posicionou oficialmente. Então, qual é a regra que a gente está seguindo? O que é recomendável? Você vai seguir o desconto considerando o contrato mais antigo para o mais novo. E se tiver 2 contratos firmados na mesma data, você vai descontar o que constar primeiro lá no Emprega Brasil. E lembrando, mesmo que ele tenha 20 contratos, você só pode descontar dele até 35% da remuneração disponível, que é o cálculozinho que eu expliquei no início da aula. O óbvio tem que ser dito. Vitória, me explica na prática. Vamos lá, gente, tem que praticar para entender, né? Só na teoria não dá. Então, aqui a gente tem 3 contratos: 2 no mês 9 e 1
dois no dia 9/6 e o outro no dia 11/6. Observe, o primeiro contrato que apareceu para mim foi o 456. Depois apareceu o contrato 5060 e o outro foi no dia 11/6. Observe que está na ordem. Avaliei a data de início do contrato, coloquei na ordem. Teve dois contratos no mesmo dia, dois contratos no dia 9/6, e eu coloquei na ordem de acordo com o que apareceu primeiro no Emprega Brasil. E aí depois eu fui calculei os 35%. Eu somei ali a remuneração disponível, né? Peguei a base de cálculo, apliquei os 35% e a remuneração disponível desse empregado era 1.570. O empréstimo dele para aquele mês tinha um desconto de 450. Então, foi possível descontar o total. E aí eu trouxe um outro exemplo. Gente, aqui fez sentido para vocês, vocês entenderam? Essa parte é um pouquinho complexa. Se vocês não entenderam, eu volto e explico novamente. Me conta aqui se vocês entenderam, tá? Gente, eu tenho quanto tempo, gente? Me conta aí para a parte teórica que eu quero tirar dúvida e eu preciso encerrar esse material, que é muita novidade. O pessoal vai colocar aqui para eu poder me situar no tempo. Outro ponto é o mesmo processo, só que esse empregado, ele tinha uma parcela de 1.700 lá no Emprega Brasil para poder descontar. Quando a gente fez o cálculo da remuneração disponível, o primeiro contrato, beleza, deu para descontar o total. O segundo contrato deu para descontar só o parcial, deu para descontar só 570. E o terceiro contrato não deu para descontar nada, porque ultrapassaria o limite dos 35%. Então, o que foi que eu fiz? Eu descontei 1.570 e o saldo residual, os R$ 130, eu mandei para ele poder pagar para o banco. Vitória, tem que comprovar esse comunicado para o empregado? Tem, gente, tem que comunicar. Coloquei aqui um modelinho para vocês, um presentinho para vocês. Então, tem que colocar qual foi o valor total de parcelas, qual foi o valor de desconto e qual é o valor que ele tem que pagar para o banco. Tem que comunicar. Então, coloca no holerite, no contra-cheque, mas o empregado tem que ter essa informação e você tem que ter meios de comprovar que foi comunicado, porque a portaria 435 fala que essa comunicação é um dever, é uma obrigatoriedade do empregador. Até aqui está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Me conta aqui só para eu saber. Estão gostando? Estão odiando? Enfim, o que é que vocês estão achando da aula? Coloca aqui no chat. Outro ponto, gente, sai um novo layout lá do Emprega Brasil, o layout da questão do crédito do trabalhador. Nesse layout, você consegue baixar ele. E quando você baixa, você tem acesso às informações ali de pagamento. Então, você consegue saber quantas escriturações foram feitas no e-social, você consegue saber quantos pagamentos foram realizados. Mas aqui eu já quero fazer um alerta. Não é porque o pagamento foi feito hoje que você vai baixar a informação e já vai constar hoje. Não é assim. Demora um tempinho para poder processar. Em média, de 5 a 7 dias úteis. Então, não fiquem desesperados se o cliente pagou e não está constando, tá? Isso aqui é o layout que foi liberado. Quando você acessar o portal do Emprega Brasil, você vai ver a opção layout do arquivo. É basicamente isso aqui. É como se fosse o layout do e-social, isso aqui é o layout do crédito do trabalhador. E aí, se você quiser baixar para ver se foi feito o pagamento, se foi escriturado, quantas escriturações foram feitas, tudo resumido, você vem aqui em XLSX. E aí você vai baixar esse arquivozinho e aí ele vai aparecer no teu download do computador. É uma planilha em Excel. E aí você vai ter acesso a esses dados aqui. Até aqui tudo bem, meus amores? Entendido? Tá fazendo sentido? Vamos lá, vamos prosseguir. Principais erros. Gente, me conta aqui no chat se vocês entendem de layout de e-social. Eu, quando comecei no DP lá em 2019, achava muito difícil. Mas a EB sempre explicou layout de uma forma muito prática. Na época, eu ficava assim, gente, que negócio chato, eu não entendo nada. Mas hoje eu uso layout para tudo.
Eu não preciso ficar perdendo tempo olhando no MOS. Deu um erro? Não. Eu vou lá no layout, encontro o problema e já resolvo. Exemplo. Isso aqui é o layout do crédito do trabalhador. Nesse layout fala que o código da instituição financeira tem que ser 3 dígitos, não é até 3, é 3 dígitos. Eu sei que na primeira escrituração teve alguns bancos que constavam sem um zero na frente, foi um erro da DataPrev, mas são 3 dígitos. Inclusive, vamos ter mudança, tá? No final da aula eu vou explicar para vocês as mudanças que nós vamos ter. Número de contrato, de 1 a 15 dígitos. Ai, Vitória, tem um contrato aqui que tem um dígito só. Beleza, é de 1 a 15. Então, vai ter de 1 a 15 números. Outro ponto, observações de desconto. Vitória, é obrigada a colocar observação? Não, gente. Tem sistema de folha que obriga a colocar. Inclusive, eu já tive uma treta com o sistema, porque ele obrigava. Mas observe, o layout não obriga. Toda vez que você for ver o layout do e-social e aparecer para você um 0, tracinho 1, significa que aquela informação não é obrigatória. Coloca se quiser. Mas se aparecer apenas o número 1, significa que é obrigatório colocar. Então, se você só escritura o crédito do trabalhador, se tiver, mas se tiver, você é obrigado a colocar se é consignado, você é obrigatório a colocar o número do banco e você é obrigado a colocar o número do contrato. Outras informações você não é obrigado. E aí a gente teve e está tendo muitos erros. Código da instituição financeira. Aí apareceu lá no Emprega Brasil o código 123. Mas o DP vai lá no Google consultar e no Google aparece lá que o código do banco X é outro. Aí o DP faz o que muda? A gente não muda. Se tá lá no Emprega Brasil 123, você vai colocar 123. Não fica procurando no Google qual é o código do banco. Outro ponto, em breve nós vamos ter a atualização no e-social. Vai ter uma tabela específica com todos os códigos de banco de acordo ali com o e-consignado, tá? É uma novidade que vai chegar em breve. Acredito eu que até o final do ano vamos ter esse tabelão. Erro no número do contrato, como eu falei. Ah, era o número 123, o DP foi e colocou 0 na frente. Não é, gente, tem que colocar o que está no Emprega Brasil. CNPJ, Vitória, eu tenho empresas do mesmo grupo econômico que teve transferência, mas ainda não constava no Emprega Brasil do outro empregador. E mesmo assim eu descontei. Tá certo? Tá errado. Você só desconta quando consta no Emprega Brasil. Se teve transferência da empresa A para a empresa B, na empresa B você só desconta quando constar no Emprega Brasil. Outro caso de transferência entre matriz e filial. Se for de matriz para filial, não tem problema você descontar, porque o Emprega Brasil, ele puxa os dados pelo CNPJ da matriz. Então, é uma filial A, filial B, não importa, vai estar tudo centralizado em um arquivo só. Então, observe, quando a gente fala de transferências, tem essa particularidade. Até aqui está fazendo sentido, gente? Me conta aqui. Gente, muito bom, Carlos. Layout é vida, ajuda muito no nosso dia a dia, gente. O e-social hoje, quem não lê layout realmente fica para trás. Vamos lá. Outros erros, gente, não vai dar para falar tudo de forma detalhada, porque o meu tempo está acabando, eu só tenho 15 minutos de palestra, tá? Mas eu vou tentar. Outros erros, desconto no CPF errado. Era no CPF da Vitória e descontou no CPF da Gisele. O DP se equivocou, não olhou o sobrenome e descontou. Desconto superior a 35%. Eu falei no início da aula, cruzamento. O Ministério do Trabalho sabe se você descontou a mais. Ausência de desconto. Aí o fulaninho não está tendo como se manter. Ele tem plano de saúde, ele tem farmácia. Gente, ele assinou o contrato. Ele sabia que ia ter o desconto. Não informar para o empregado que o desconto foi parcial ou que não deu para descontar. Tem que informar, tem que comunicar. Não descontar mesmo constando no arquivo. Tem muito DP que está indo lá no Emprega Brasil e consta o arquivo como excluído ou cancelado. Gente, se está no Emprega Brasil, tem que descontar, não tem escolha. Tá lá, o desconto tem que ser feito. Não efetuar o desconto na rescisão é obrigatório.
Não verificar a ordem de descontos. Lembra que no início da aula eu fui mostrando para você? Pois é, tem que seguir aquela lógica. Um outro ponto, descontos que são ali por liberalidade do empregado não entram naquele cálculo. Ele tem farmácia, ele tem plano de saúde, ele tem 6% no transporte, não entra no cálculo, porque é um desconto que ele tem controle sobre aquilo. Não provisionar nas férias. Vitória, é obrigatório provisionar em férias e adiantamento? Não é obrigatório, mas o próprio E-Social recomenda. Por quê? Se tem remuneração disponível, é obrigatório descontar. Se você não provisionou, quem vai ter que arcar com o custo é o empregador, porque a provisão é basicamente você guardar um valor para quando chegar na folha final você ter como descontar. E um outro ponto, gente, quando nós falamos de provisionamento de férias, vocês não vão usar a rubrica 9253, porque se você usar a rubrica 9253, corre risco de lá no FGTS Digital a informação duplicar. E aí o que é que acontece? Desconta duas vezes. Porque quando a gente fala do 1200 de férias, ele é levado ali de acordo com o pagamento. E é um detalhe que muito DP não sabe. Olha como folha de pagamento, como direito trabalhista, vão ligando assim várias e várias informações. Ah, é crédito do trabalhador, não é só crédito, gente, se liga com várias outras áreas. Tem relação com férias, tem relação com legislação, enfim, é uma infinitude de informações. Bora aqui para o validador. Como é que eu faço para validar, Vitória? Beleza, pegou as informações do Emprega Brasil, colocou ali na rubrica 9253, incidência 31 de FGTS. Beleza. Porque eu coloquei essa exclamaçãozinha, porque esse print é de maio. Maio, o número do banco estava puxando sem o zero à esquerda, tá? Tem que ter 3 dígitos, mas maio teve esse delay do governo. O que é que você faz? Você vai lá no E-Social, fechou a folha, transmitiu, vai lá no E-Social, baixa o arquivo e aí você vai ver. Puxa o código do banco, puxa o número do contrato e puxa ali o valor do consignado. Beleza, fui no FGTS Digital, tá ok, vou lá fui no E-Social, tá ok, vou lá no FGTS Digital. Quando você acessa o FGTS Digital, observe, já vai puxar para você a guia com o nome do empregado, tudo certinho. Então, a conferência, gente, é basicamente essa. Lançou na folha, vai lá no XML do E-Social, confere. Ou então, se o teu sistema de folha tiver relatório de conferência, confere por ele e aí você vai ter certeza que está tudo certo. Penalidade, nós temos aí duas penalidades previstas. Primeiro, ali da lei do crédito, né, que saiu recentemente, agora em julho. Se for ali uma retenção indevida, descontei do empregado, não repassei para o banco, o empregador pode ser multado com multa de 30% sobre o valor do crédito. Eu tenho R$ 1.000 ali, é 30% sobre 1.000. E tem um outro ponto: além da multa administrativa, que é esses 30%, o empregador pode ser penalizado na esfera civil e na esfera penal, tá? Pode ser preso por isso. Vocês acham que o banco vai deixar esse dinheiro perdido? Eu tenho certeza que não, o banco vai atrás. Um outro ponto, a portaria que trouxe ali a questão das multas trabalhistas em 2025. Incorreção, omissão, multa de quase 45 mil. Então, olha aí, isso fora outras multas que a gente já tem hoje. E o que é que o DP não pode esquecer, para a gente resumir? 13º anual, você não vai descontar o crédito do trabalhador. Quando você vai no Emprega Brasil, só aparece as folhas de 1 a 12, não aparece folha 13, não aparece folha anual. Então, no 10º não tem desconto. Se for 10º na rescisão, aí você calcula para a remuneração disponível. Por quê, Vitória? Porque o 10º da rescisão, ele incide em INSS, então ele entra no cálculo. Observem, no início eu fui mostrando como calcula, e eu tenho certeza que tem muito DP que falou de novo isso, mas, gente, o básico tem que ser dito para a gente poder avançar. Então, se na rescisão tem 10º, tem que descontar, tem que considerar na remuneração disponível. Maternidade paga pelo empregador, incide INSS da empresa, do empregado. Só não incide o INSS patronal, mas o do empregado incide, então também entra no cálculo. Maternidade pago pelo INSS. Exemplo, a questão do doméstico. A doméstica, quem paga o salário maternidade é o INSS.
Então, esse salário maternidade que o INSS paga, a própria empregada vai ter que pagar o empréstimo para o banco. Por quê? Porque na folha do empregador ela não vai ter nada para receber, porque o salário maternidade está sendo pago pelo INSS. Atestado de até 15 dias. Sobre esses dias de atestado, o empregado recebe salário, incide INSS, então entra no cálculo. Mas, se o atestado for superior a 15 dias e esse empregado recebeu auxílio-doença, ele não vai ter o desconto do crédito do trabalhador sobre os 15 dias de atestado inicial. Sabe por quê? A gente tem o SEI lá de 2020, gente. Não sei se vocês lembram disso, mas o que é que determina? Quando o empregado se afasta mais que 15 dias e recebe auxílio-doença, aqueles 15 dias de salário que o empregador paga para o empregado deixa de incidir INSS. Então, esse caso aqui também impacta no crédito. Se ele teve o auxílio concedido, os 15 dias que a empresa pagou não vai entrar no cálculo da remuneração disponível, porque só entra no cálculo aquilo que é base de INSS. Lembra que eu falei no início? Você soma os proventos com incidência de INSS. Se os 15 dias de salário não tem incidência de INSS, não entra no cálculo. Até aqui está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Me conta aqui no chat. Outro ponto, rescisão. O desconto do aviso prévio do empregado, a multa do 480, inclui na remuneração disponível, você vai somar. Mas quando a gente fala ali do pagamento, ali da parte do empregador, o empregador pagou aviso prévio, ou o empregador pagou a multa do 479, não inclui na remuneração disponível. Eu até coloquei aqui, gente, a rubrica, tá? Porque eu sei que causa confusão. O valor que o empregado paga, o valor que o empregador paga. Coloquei a rubrica para facilitar a conferência de vocês, tá bom? E também coloquei, gente, no material as rubricas que entram nesse cálculo e as que não entram, tá? Tá aqui para vocês poderem consultar. O material vai ser liberado no final da aula. Novidades previstas. Vamos lá. Em breve, o contrato do banco passará a ter 8 dígitos. Lembra que eu falei agora há pouco que o layout fala que são 3 dígitos? Isso vai mudar. Vai passar a ser 8 dígitos em breve. Então, a gente vai ter mais mudanças no e-social. S1200 e S2299 vai passar a ter validação do código do banco e do número de contrato. Hoje você envia os dados, o e-social recepciona e tá tudo certo. Mas a gente vai ter mudança. O e-social, quando tiver alguma interferência, vai passar a fazer um alerta. Ele não vai impedir que você envie, mas ele vai alertar: olha, tem uma coisa errada aqui. Aí você vai lá e confere. Entre os dias 21/8 e 21/10, os empréstimos antigos, lembra que eu falei que antigamente era por convênio? Então, era descontado na rubrica 9254. Esses empréstimos antigos vão migrar automaticamente para o empréstimo novo, o e-consignado, que é o desconto na rubrica 9253. E essa migração ela é automática, tá? Está prevista na norma, tem que acontecer. Aí você tem que ficar atento. Se você depende de uma empresa que já tinha um empréstimo mediante convênio, você tem que se ligar. Quando tiver a transferência, você não vai mais descontar na rubrica 9254. Você vai passar a descontar na rubrica 9253. Gente, até aqui tá fazendo sentido? Pois é, Alexandre, muitas novidades, muitas regras. E se eu falar aqui que eu nem trouxe tudo, eu não consegui desminuciar a nova lei para vocês, porque é muita informação, ia ser 3 horas de aula, gente. Vocês estão vendo que eu falei bem rápido, né, para dar tempo. Mas antes, gente, eu quero falar aqui uma coisinha com vocês, tá? Nós vamos ter o Congresso DP Sem Limites, que vai acontecer agora de 18 a 21 de agosto. Quem tiver interesse, escaneie esse QR Code. Nós vamos falar das novidades e atualizações trabalhistas, vamos mostrar os processos na prática, vou falar sobre malhas trabalhistas, cruzamentos que o E-Social faz e a gente não sabe. Gente, aí eu não enviei a admissão no prazo. É só a multa da admissão, é CAGED, é RAI. Gente, é tanta multa por causa de um processo errado que às vezes no dia a dia a gente fala: a multa do CAGED é tão pouco, mas esquece de outras multas. Vamos falar de vários cruzamentos. Então, se você tem interesse, escaneie esse QR Code aqui, tá bom? Tira dúvidas, me mandem as dúvidas de vocês. Chegou a hora de responder as dúvidas.
Outro ponto, quem ainda não segue a EB Educação já começa a seguir. Quem não me segue também já começa a me seguir. Outro detalhe, gente, façam o marketing profissional de vocês. O que é isso, Vitória? Colocar que você está estudando. Tira uma foto, marca EB, marca a Conte Marketing, me marca para a gente poder repostar. Quanto mais repostado você for, mais visto por empresários você será. Exemplo, EB tem quase 200 mil seguidores. Olha o tanto de gente que vai estar te vendo, olha o tanto de gente que vai te ver estudando. Isso acaba abrindo o seu leque de oportunidades. Coloca no LinkedIn. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, porque às vezes você estuda, você se capacita, mas você não mostra para o mundo que você é capacitado. Então é muito importante vocês terem essa visão também, tá? Vamos lá, vamos para as dúvidas. A Auricélia, quando a empresa não pagou o FGTS em dia, quando gera nova guia, não sai o consignado. Ele sai sim, tá, Auricélia? Você consegue gerar a guia tanto separado quanto junto com a FGTS. Para você emitir só o consignado, você vai lá em guia rápida, tira o tiquezinho da parte do FGTS e consegue fazer a emissão só do consignado. Carlos, parcela vencida e não descontada. O que fazer? Gente, vai ter que entrar em contato com o banco, Carlos, para poder ver com o banco, para eles enviarem uma nova guia, e essa guia já vai estar lá com juros e multa. E quem é responsável pelo pagamento dos juros e multa? O empregador, porque foi ele que não recolheu no prazo, tá? Vamos outras dúvidas. Como a empresa deve proceder com a guia do FGTS pago em atraso referente ao e-consignado? Então vamos lá, Pina. O que acontece? Tem que pagar até o dia 20, se for dia não útil, antecipa. Se o empregador não pagou nesse prazo, vai ter que entrar em contato com o banco. E aí são vários bancos. Os empregados pedem empréstimos em bancos diferentes. Vai ter que entrar de banco em banco. Olha, me manda a guia, não paguei, multas, juros e por aí vai. Maurício voltou, gente, e eu tô aqui agoniada porque eu queria responder tudo. Não, podemos ainda, Vitória, podemos, porque nós temos ainda até, deixa eu ver aqui, até as 4. Então temos mais 15 minutinhos de Show! perguntas e respostas para a galera. E Pronto, tem um gente, vão monte de mandando as dúvida, hein? dúvidas. Tem muita dúvida. E nisso, gente, eu nem falei de tudo, eu não desminuciei a norma para vocês. Porque lá no crédito do trabalhador, na legislação que saiu agora, tem muitos outros detalhes. Vamos lá. Caso a empresa esqueça de descontar, o que é que faz? Em primeiro ponto, né, a empresa vai estar passiva de penalidades, porque a norma fala que o desconto é obrigatório. Então, lembra que eu falei de omissão ou incorreção, a multa ali de 30%? Pois é, o empregador pode ser multado em 30% do valor do empréstimo. E aí o próprio empregador, ele vai ter que entrar em contato com o banco e pedir a guia para pagar. Porque o desconto era para ser feito, ele que não fez, o empregado não tem culpa disso. Sandra está falando para você me deixar ficar, Maurício. Maurício vai ter que pedir para Elza para eu voltar outro dia, vai ser o jeito. Ai, gente. Vamos lá, mandem as dúvidas de vocês, gente. A hora é essa, tá? Ó, Deixa eu ver aqui que tem o umas Carlos dúvidas aqui para Gomes, cima. Vitória, o Carlos Gomes, ele mandou aqui, ó, na dúvida, melhor separar a guia do FGTS normal e FGTS consignado. Faço isso porque a empresa não está pagando a mensal. Isso, gente. Isso é muito importante para os empregadores que não pagam a FGTS no prazo. Eu acho que 99% dos DPs fazem o quê? Gera só o FGTS e depois gera só o consignado. Porque se ele não pagar o FGTS, pelo menos o consignado ele tem que pagar, ele não tem muita escolha. Então é muito importante gerar em separado. Ô, gente, eu não sei se vocês viram, mas lá no FGTS Digital vai ter um módulo agora. Não sei se vocês estão sabendo dessa notícia, que é basicamente, vamos supor, uma verba que tinha que ter incidência de FGTS e você não lançou a incidência. O próprio Ministério do Trabalho, quando for atuar essa empresa, vai gerar nesse módulo novo do FGTS Digital a opção de gerar guia com a diferença. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas é novidade. E lá no portal do FGTS Digital já tem também, tá? Quando vocês vão na parte de emitir guia, tem lá o módulo novo.
Observe, cada vez mais a fiscalização está cruzando dados. Na lei do consignado, saiu a questão do Ministério do Trabalho fiscalizar rubricas, que em breve vai ser expedido novos normativos sobre isso, ou seja, vai ter maiores esclarecimentos e o FGTS digital já está habilitado. Não pagou algo que tinha que ter incidência de FGTS, o auditor vai fazer a guia com a diferença aparecer lá no FGTS digital e você vai ter que emitir para pagar. É muita novidade no DP. E já vou fazer uma propaganda aqui, hein, ô, Vitória. Para Me você que ainda conte. não segue a Vitória no Instagram, vai lá no @Vitória Caroline, mas com K, Caroline com K, tá bom? .dp. Vitória Caroline .dp. Segue ela lá que ela coloca um monte de novidade para a galera também, viu? É bem bacana, é bem bacana. Pois E é. rapidinho, Vi, o pessoal da Exata Contábil colocou aqui, ó. As rubricas serão convertidas automaticamente pelo sistema Folha Fênix. Sistema Folha Fênix. Assim que a gente acabar aqui com a Vitória Caroline, vai entrar ao vivo com vocês a Joyce e o Lucas para tirar todas as dúvidas relacionadas ao sistema da Contimatic no que tange o e-consignado, tá bom? Então, você que tem dúvidas aí de como fazer todo esse aparato, tudo isso de informação que a Vitória passou para a gente aqui no sistema da Folha, no sistema Folha Fênix, aguarda que daqui a pouquinho Joyce e Lucas estarão aqui com vocês, tirando todas as dúvidas e fazendo no final o sorteio que está lá no Instagram, lá, tá bom? No @Contimatic-Fênix. É isso, Vini. Pois Eu é. precisava passar para a galera que daqui a pouco tem esse workshop, senão o pessoal, né? É para o pessoal fazer na prática também, entender ali na prática como é que faz, É, né? gente, é Entendeu? muito importante colocar em prática. Não dá para ficar só na teoria, então esperem e acompanhem, porque assim vocês vão executando e entendendo como é que funciona de fato. Tem uma dúvida aqui do Alexandre. Uma folha com mais de 10.000. Eita, Alexandre, eu tô com pena de ti. Eu tô com a pena de você, Alexandre. Como é que faz para conferir? Nossa! Gente, eita, Alexandre, ó, os 35% é por vínculo, é por empregado. Então, se você tem aí 200 empregados que solicitaram empréstimo, tem que observar o limite, empregado por empregado. Mas, gente, é lógico que o sistema de folha vai fazer esse cálculo. Você vai conferir por amostragem, não dá para conferir um por um, até porque é vários clientes, né? Então, amostragem. E aí, a Joyce e o Lucas explica para você daqui a pouco como que faz essa conferência. Show, né? Dá Pois muito é, gente, trabalho dá muito trabalho pro DP o crédito do trabalhador? ah, gente. Dá, né, gente? Coloca aqui no chat se dá. Ó, o Carlos está E dizendo eu, que vai ter que usar IA. Gente, IA não se, se, substitui pessoas, não. se dá muito trabalho, eu vou fazer, só para dar trabalho para o meu RH, para o DP. Vamos Olha, fazer. olha, gente. É Ele, sacanagem, ele quer ser maldade isso, né? lixado da live. Ele quer ser lixado Ma- da live, gente. Maldade pura isso, né? Ah, deixa eu ver Maldade. mais alguém aqui, ó. BM, colocou só aqui BM. E quando foi lançado para dois funcionários o mesmo contrato, como que fica? Se um funcionário o contrato não foi lançado. Ô, louco. Ó, você lançou para os dois funcionários, por exemplo. Eu e o Maurício. Você lançou o mesmo contrato para mim e para o Maurício. Então, um dos dois vai estar errado. Você descontou errado, vai ter que ressarcir esse empregado, vai ter que retificar a folha e devolver o valor que foi descontado indevido, tá? Então não tem muito segredo, não, é reabrir a folha mesmo, gente. Infelizmente. A Sandra colocou aqui, Maurício, a Contimático foi show hoje, gratidão. Porra, a gente que agradece, meu. E digo para você assim, espera um pouquinho que daqui a pouco ali já vai soltar aí o link do feedback, porque a gente quer saber o feedback de vocês para mandar para a Eusa, para mandar para Vitória, tá bom? Então, gostou, tem que declarar, entendeu? Coloca lá que você É. gostou, senão... Ó, não Ou, gostou, coloca também, gente. Não tem isso aqui, se não não. gostou, Gostou, coloca bota, também. não gostou, bota. O ruim, sabe o que que é? É quando não gosta e coloca, e o pessoal que gostou não coloca. Aí, Não dá. aí fica desproporcional, né? Se É você verdade. curtiu, se foi show, coloca lá no feedback.
O Luiz Ricardo, efetuei o cadastro do empréstimo com o código do banco errado e já recolhi a guia. Descontamos do funcionário e o banco também. Como proceder? Eita, isso aí foi Sobe, ó. algum dos casos que eu falei, gente, né? Que a gente teve a primeira escrituração, quase 500 mil de empresas escrituraram errado. A DataPrev está vendo ainda como é que pode ser feito. O que é que eu acredito que vai ser feito? Esses casos de bancos errados, eu creio que a DataPrev vai identificar o banco correto de forma automática, mas ainda não é nada certo, eles não se posicionaram. Só falaram que vão nos ajudar, mas como e quando, a gente não tem nada oficial ainda. Show. Patrícia Flores, quando o funcionário se afasta por mais de 30 dias, como fica o empréstimo? Tá, vamos lá. No mês ele não recebeu nada de salário, então ele não tem remuneração disponível. Isso significa que você não tem como calcular os 35%, porque ele não recebeu nada. Ele vai pagar diretamente para o banco. Outro caso que eu vi dúvida aqui. Vitória trabalhou 15 dias, recebeu. Vitória se afastou 15 dias, deu atestado de 15 dias. A empresa pagou os 15 dias. Só que no 16º dia, a Vitória se afastou novamente, pegou outro atestado. E aí, os 15 dias que a empresa pagou não incide INSS, porque a gente tem um parecer SEI lá de 2020 que fala que quando tem afastamento previdenciário, os 15 dias que a empresa paga não tem INSS. Se não tem INSS, não entra no cálculo da remuneração disponível. Muito detalhe, Boa, né, gente? Vitória. Detalhe que passa despercebido. Me conta aqui se quando tem afastamento por mais de 15 dias, vocês lembram desse detalhe de tirar a tributação do empregado? Porque não tem a parte patronal, mas também não tem a parte do empregado. Rapaz, olha, choveu dúvida aqui hoje, hein, Vitória? Meu Pois é. Deus do céu. Bem, ele Ó, fez uma pergunta aqui legal, velho. Vocês são muito massa, gente. Espia. E quando o funcionário some, faz como? Gente, se ele sumiu, ele está recebendo falta na folha. Não tem como descontar, porque ele não tem saldo para receber. Ele vai ter que pagar para o banco. meu Deus do céu. Rapaz, cadê aqui? Eu tô até perdido aqui quando funcionava. Achamos. O BM, foi a BM que mandou, né? Caramba, cara, tem Isso. tanta dúvida da galera aqui que nós vamos ter que fazer a parte 2, hein, Vitória? Ai, gente. A Maria Isabel perguntou aqui sobre a Contimate que tem importação direta. Daqui a pouquinho, tá bom, ô Maria Isabel? A Joyce e o Lucas vai explicar tudo certinho para vocês, tá bom? Fica mais um tempinho aí. Ah, o Carlos perguntando: temos que avisar o colaborador de que ele deverá pagar direto ao financeiro enquanto estiver afastado? Isso tem que avisar. A própria portaria 435 determina que tem que ter essa comunicação, tá? Não é facultativo, é obrigatório. Rapaz, menina, é muita coisa, né? É muito Hã? detalhe. A gente falar é só descontar, não é só descontar, não, gente. Ó, volta, Vitória, por favor. Falem com o Maurício para pedir para a Elza, gente. Ele pedindo, eu volto. Natália Valdambrini. Funcionário saiu de férias e tinha apenas 5 dias de salário para receber na folha. Os outros 25 recebeu no recibo de férias. Neste caso, o que fazer se não foi feita a provisão? Tá. Então vamos lá. Entra na regra aqui. Eu tinha remuneração disponível. Se você, departamento pessoal, não descontou, a responsabilidade do empregador. O que é que tem que ser feito? O que é que pode ser feito? Duas opções. Ou o empregador paga esse valor, já que foi um erro, tinha e não descontou, não provisionou, ou lança um estouro para o mês seguinte. Então, se o empregado tinha uma dívida de R$ 500 de crédito, você lança para o mês seguinte e aí lá no mês seguinte tem um abatimento. É uma possibilidade. Que show, que show. Ó, Vitória, o Domingos Laruccia, contador, mandou aqui, ó, muito importante essas informações. Legal, né?
Legal, que Pois é, bacana, que gente. bacana. O desconto do e-consignado é feito em férias? Nas férias você não desconta efetivamente, você provisiona, você não lança a rubrica 9253 nas férias. Por quê? No 1200 das férias a gente tem uma particularidade. Lembra que as férias são pagas com pelo menos 2 dias de antecedência? Então você tem que informar isso. Se as férias foi em agosto, o gozo foi em agosto, e você pagou em setembro, e você lança a rubrica 9253, em setembro vai ficar o valor duplicado. Por isso que nas férias você não desconta, você provisiona. Esse detalhe muita gente não sabe, gente. Muita gente não sabe. Ó, e a última que é a do Ricardinho aqui, porque a gente precisa chamar os outros, o workshop, ó, o Ricardinho colocou a multa de 30% do não recolhimento seria a base de salário ou dá, agora não foi, Ricardinho, A ou folha faltou. é sobre a folha. A folha é 300 mil. Vai pegar os 300 mil e descontar, né? E aplicar os 30%. Isso falando do pagamento em atraso do salário. Mas se for o crédito do trabalhador, eu tinha R$ 1.000 de desconto. Aí você vai pegar 30% de R$ 1.000. São duas multas diferentes na mesma norma, gente. Na norma que trata do crédito, trouxe várias outras regras de autuação, de rubricas de multas. Muito bom, Vitória, muito bom. Gente, ó, a gente tem um monte de pergunta aqui e eu vou ter que, a gente vai ter, Vitória, que fazer igual colocaram aqui no chat, Caroline 2 colocaram aqui no chat, né? Volta, Caroline, volta, Vitória. Volta, Vitória, por favor, aqui, ó. Muito Ô, legal, muito gente. legal. Pô, e eu só tenho a te agradecer, né? Que pena que a gente não pode ficar até às 5 aqui, senão ia ter pergunta para todo mundo. Mas eu quero É, te gente. agradecer, viu, Vitória, por aceitar o nosso convite, tá bom? A Eusa e a EB Treinamentos sempre foram muito parceiros da Contimatic e a gente teve hoje a honra, o prazer de ter a sua palestra aqui também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gente, o convite. Eu amo participar de aulas, eu amo tirar dúvidas, porque o propósito é esse, simplificar o dia a dia do DP, né? A Ilza falou de NR1, que é um processo extremamente desgastante para nós também, que atuamos aí na parte trabalhista. Então, nosso foco é esse. Quanto mais simples for, mais direto for, mais na prática for, mais vocês aprendem. Então, muito feliz e com certeza vou aceitar outros convites. Muito bom. E nosso propósito é o nome do evento, né? É descomplicar, né? Então é o Descomplica Contimatic. Todo mês nós estamos aqui, tá? Todo mês a gente está aqui. O dia que quiser voltar, as portas estão abertas. Vitória, muito obrigado, viu? Muito obrigado por todo o Eu que carinho aí, toda a agradeço. consideração. Foi uma honra mesmo. Quem gostou aí, pessoal, coloca no chat a palavrinha mágica show, que é para ela sentir aí que a galera curtiu, tá bom? Tá bom? Vitória, muito obrigado mais uma vez. Sigam ela, vitoriacaroline.dp, Caroline com K. Show? Um cheiro, meus amigos, minhas amigas. Nos vemos em breve. Me sigam no Instagram. Tchau! Valeu, Vitória. Vitória veio, ó, tempero baiano pra gente aqui, um consignado aí com tempero baiano. Arroba Vitória Caroline, Caroline com K. Arroba vitoriacaroline.dp. Lá no Instagram, segue ela. Show?